O crescimento de mulheres em segmentos culturais é uma realidade, mas ainda não representa um mercado de trabalho equilibrado. No programa de hoje, vamos discutir os caminhos para aumentar as oportunidades de trabalho e geração de renda que contribuam para a autonomia e empoderamento feminino. Mulheres e cultura é o nosso assunto. Entra na roda com a gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Roda de Mulheres. E a pauta da nossa conversa de hoje é sobre o espaço da mulher no setor da cultura. Como exaltar a diversidade cultural existente na população feminina? E como vencer as desigualdades e estabelecer condições para a equidade de gênero? Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a secretária da Cultura, Luísa Sela. Estão aqui com a gente também a coordenadora especial de políticas públicas da igualdade racial da CEPI, Marti Silva, a diretora do Teatro da Boca Rica, Rejane Reinaldo, e a cantora Mona Gadelha. Sejam todas bem-vindas, é um grande prazer ter vocês aqui para falar sobre um assunto muito importante e necessário, não é? Bom, eu vou começar aqui a nossa conversa felicitando a secretária Luísa Sela por assumir a cultura. E lembrar que a sua mãe, Isolda Sela, esteve aqui no nosso programa ainda na época, quando era vice-governadora, e nos contou que era filha de feminista. Sim, né? sim. Então nos faz pensar que o feminismo é uma marca da família, influencia a família, e nos faz pensar também que a sua gestão, as mulheres terão protagonismo. Agora quem me diz isso é você. Primeiro, obrigada pelas felicitações, né? É sempre uma grande honra poder, né, agradecer de forma pública a confiança do governador Eumano, né, por este convite que muito me desafia, né? E sem dúvida eu acho que essa construção do pensamento ali do feminismo, ele é algo que as gerações influenciam, né? Porque a gente constrói referências, né? Então isso vem da minha avó, minha mãe, tias, e eu acho que isso vai construindo mesmo uma forma de perceber, né, de lidar com essa questão do ser mulher. E aí isso, sem dúvida, a minha ancestralidade, aí, tanto do lado materno como paterno, são feitas de mulheres muito fortes, né? Minha avó paterna foi a primeira mulher da Faculdade de Direito aqui da UFC, foi de Floriano estudar em Recife, veio para cá, né? Então isso, sem dúvida, traz em mim marcas, né, de referências de como que a gente percebe as mulheres, né? Então, e aí na secretaria e aí no governo também, não é? A gente tem esse desafio ainda. A gestão pública, a política ainda são espaços muito masculinizados, né? Às vezes, inclusive, as mulheres precisam se masculinizar para ocupar e estar nesses lugares. E eu acho que nós que estamos, né? Estou aqui com o Marti, que também vem nessa, inclusive muito antes de mim, Mona também, Rejane, né? E a gente tem esse dever, eu acho, né? Tanto de ocupar, se desafiar a ocupar esses espaços, como de fortalecer e construir políticas que assegurem a presença também de outras mulheres, seja no espaço da gestão, seja também nas políticas, né, direcionando algumas ações, criando algumas regras e critérios para você priorizar, né, o público feminino e demarcar espaços, não é, que você... Porque na gestão cultural, na política cultural, a gente até que tem, não é, Mona? Assim, uma presença... Sim, eu ia falar isso, né? Que alegria, né, ter você na secretaria e ter na gestão também a Raquel Gadelha, presidenta do Instituto Dragão do Mar, né, a Beth Jaguaribe, da Escola Porto Iracema, onde eu atuo, onde eu estou como coordenadora do Laboratório de Música. Então, a escola é gerida pelo Instituto Dragão do Mar em parceria com a Secretaria da Cultura, e é uma alegria. E a escola também tem uma presença forte de coordenadoras, mulheres, Claudinha, Bilica, eu vou lembrar de todo mundo aqui, Aline, Camila, você vê muitas mulheres incríveis, né? Manô, toda a turma lá do Porto Iracema. Interessante que o Ceará tem isso na história, né? De trazer as mulheres como protagonistas. E como decisão política, né? Porque nós estamos vivendo, inclusive, um marco das decisões políticas no Ceará,
de fazer um governo paritário entre homens e mulheres. Foi uma decisão do governador Eumano de Freitas e que está se aplicando na prática, né? Então, a gente vê a repartição de poderes entre gêneros é um avanço significativo. É claro que é uma decisão política, histórica, que vem é marcada por um momento, mas ela também não vem sem a luta das mulheres, sem a persistência, sem o talento, sem a participação, sem a determinação. O que acontece quando essa decisão política não é tomada é que esse talento, essa participação, essa atividade das mulheres muitas vezes ficam por trás da cena, né? Por trás da cortina, não fica no centro do poder, não fica evidenciado. Então, essa decisão política de governo paritário do governador Eumano, ela tem assim um caráter muito avançado e muito significativo. Na verdade, demarca na história do Ceará e do Brasil, quiçá da América Latina e do mundo, porque eu acho que são experiências inovadoras. E foi Então, isso é muito bom. E foi significativo, né, Martins? E ser mulher nesse governo tá num momento histórico, né? Eu me sinto assim, muito feliz também de estar participando desse governo numa outra inovação, que é a criação da Secretaria Estadual de Igualdade Racial, porque até então nós tínhamos uma coordenadoria, hoje nós temos uma secretaria com 2 secretárias mulheres, a professora Zelma Madeira, que é a titular, eu que estou como secretária executiva, então assim, fazendo também a participação das mulheres negras nesse governo, né? Lembro que o governador, inclusive, ressaltou, né, naquela foto emblemática da posse, né, a gente via claramente que realmente havia essa equidade, né? Muitas mulheres, 50%, e isso é um marco mesmo. Martim, eu acho que é realmente um marco brasileiro. Eu acho que nenhum governo atinge esse percentual 50%, 50%. E ele sempre deixa muito claro que não é concessão, né? Vamos deixar as mulheres. Não existe esse discurso, né? São pastas assumidas por mulheres competentes. Exato, né? porque não é um favor que está fazendo. Não é um favor, né? são mulheres competentes. É apenas um direito que se tem de assumir profissão. esses espaços, né? Essa coisa isso que a Marti diz, aí assim puxando para a cultura, a Mona, que é da área da música, também pode... do trás da cena, isso é um contexto muito comum, né? Na política, mas... Apesar de, nas políticas culturais, nós termos, né, na gestão cultural e na produção cultural, a presença de muitas mulheres, você tem ainda áreas que são muito dominadas pelo sexo masculino, né? A área da música, especificamente, a da técnica. Cinema. Né? A da técnica, então você pega, olha os técnicos de câmera, som, palco, geralmente é um público muito masculino. Eu participei, antes da pandemia, acho que foi 2019, de uma SIM, que é a Semana Internacional da Música, e tinha uma mesa que eram de mulheres realizadoras de festivais. E era impressionante, porque eles pegaram vários festivais brasileiros, onde a figura pública era o homem, e a mulher estava ali na fronte da produção, segurando o pesadão, como se diz, segurando a onda, mas na hora de uma entrevista... Quando a gente pensava no festival, a figura que vinha era o homem, né? E elas falando um pouco como que isso mudou ao longo do tempo, a partir de um esforço também muito forte delas, né? Mas também de um exercício de ir para frente, porque você está tão acostumado às vezes a ficar no... De uma luta, né? Exatamente. De uma luta, assim, no caso das compositoras, por exemplo, né? A UBC, que é a União Brasileira de Compositores, fez um levantamento recente e a arrecadação das mulheres compositoras eu acho que não chegava a 10%, é mais ou menos isso. No site da UBC isso está bem esmiuçado. Então é uma luta para conquistar esse espaço, né? E vejo muitas iniciativas nesse sentido, né? De mulheres técnicas, com relação a instrumentistas aqui em Fortaleza. Eu vejo assim com muito entusiasmo, porque a gente tem hoje grandes instrumentistas que precisam ser convidadas, viu, gente, para os shows, para fazer direção, para estar à frente. Pessoas incríveis, né? Tem instrumentistas, vou citar algumas aqui, a Brena Freire, a Roberta Caia, enfim, as pessoas que passam, artistas que passaram recentemente também pelo Laboratório de Música. Mas o que você acha que poderia ser feito aí para poder dar mais visibilidade para essas mulheres?
Pois é, eu acho que tem que ser feito realmente um trabalho de trazer, de convidar, de propor, né? Essas artistas, a gente pode ver na cena musical na cidade, principalmente nas casas noturnas, né? Eu vejo instrumentistas. Outro dia eu estava vendo uma roda incrível com a Thaís Costa, com a Clarice Aires. Antigamente, a gente ia citar, vamos citar aqui, a gente até falava, né, um instrumentista, uma guitarrista. Hoje a gente tem várias, né? A gente ficava assim, né? A Ila Lemos, maravilhosa. A gente vai começar a falar assim de artistas que estão na cena, que são cantoras, que são compositoras, instrumentistas, e que tem que chamar para vir para frente, né? Eu sei que elas estão fazendo um trabalho, a gente vê na cidade, a gente vê na cena musical da cidade, mas é preciso ter mais espaço para que as pessoas conheçam, né? E comprovem que essa mistificação está... essa realidade, né, Mônica? Eu estou lá nos anos 70, jovem, Mona, roqueira na cidade. Roqueira que era, né? apesar de tudo, roqueira, que é um ambiente super machista. A mulher no rock ali era uma coisa revolucionária. Era bem difícil. Na década de 70. E ainda sob a ditadura também, né? Tinha esse outro elemento, né? Eu vejo as conquistas de hoje, né, de uma forma assim, eu vejo com muita alegria, porque realmente foram períodos muito difíceis, né, em que a situação do machismo às vezes era, vamos dizer assim, sutil, a ponto de você não sacar, depois você sacava, aquilo ali foi um boicote. Aquilo ali foi uma situação de machismo que você, por estar muito integrada, fazendo música com todo mundo ali, né, não se tinha trabalhando, você não época, percebia, né? Muito. Depois de um tempo é que você vai sacando que aquilo ali foi um boicote. Mas muita coisa que acontecia com a gente ali no passado, hoje a gente tem essa noção, exatamente porque se conversa mais sobre isso. Então, nós temos mais uma ideia clara de que fomos vítimas desse machismo. Então, hoje, né? Hoje o feminicídio, então, é uma coisa... Estar na pauta, né? E cobrar. Se até vê um evento, alguma cena onde, né, você só vê homens, você fala, cadê as mulheres? Cadê a mulher que tem que estar aqui? Né? E movimentos importantes, né? Tipo, nesse período que a Mona fala, surge o movimento feminino pela anistia, né? Exatamente porque o grande palco era contra a ditadura mesmo, pela democracia, mas já existia um movimento muito forte de mulheres. Eu sou de uma geração um pouquinho depois, mas eu peguei assim Pegamos o restinho, pegamos o restinho, pegamos jovens. Tudo, porque nós pegamos a força, né? Nós pegamos a vibração daquelas mulheres. E a história que se dizia... o peixe que se vendia era o seguinte: as mulheres estão fazendo um movimento pela anistia porque os homens estavam na resistência. Ora, veja bem, que até no campo dessa luta de enfrentamento a um momento extremamente como se não fosse difícil, nosso, né? para a população, para a sociedade brasileira, a justificativa de que as mulheres estavam como vanguarda em um momento de enfrentamento à ditadura. Que os homens estavam ocupados. Numa luta institucional, inclusive pela anistia, porque elas estavam representando os seus homens que estariam no enfrentamento real. Eu acho que hoje nós precisamos reescrever, reler essa história, né? Porque está lá, está ali, está anotado. Eu me lembro de ter lido isso lá pelos anos 80. E que o movimento da anistia, porque tinha uma dirigente que dizia o seguinte: não somos feministas, somos femininas. É uma posição pessoal dela, né? Mas é certo de que quem assume publicamente, quando o país está envolto numa ditadura que proíbe as pessoas de se expressarem, de se organizarem, e as mulheres vão ao público, vão à imprensa, vão às ruas, vão às diversas organizações da sociedade civil, dizer que estamos defendendo a anistia para os nossos presos e as nossas presas políticas, e não vamos nos esquecer de uma presa emblemática, que foi a ex-presidenta Dilma, né, que é representativo da presença das mulheres nesse momento de resistência. Era um ato de coragem assim, incrível, um ato de coragem incrível. Estava todo mundo amordaçado e as mulheres vão lá e dizem: nós queremos democracia e nós queremos anistia
para os presos e os condenados políticos. A gente precisa reler muita parte da história. Um período bem delicado, né? Muito delicado. Que qualquer coisa que fosse mal interpretada ali, você e quantas corria mulheres, vida, né? E quantas mulheres sofreram as ações diretas da ditadura, né? Prisões, torturas, mortes, desaparecimentos, né? Nós temos aqui cearenses vivos que sobreviveram, mas cearenses que morreram, foram desaparecidas, né? E que a gente precisa, quando a gente fala no campo, no espaço que as mulheres devem ocupar, a gente nunca deve perder de vista que tem uma ligação profunda com o fazer político. Né? Todo ato da mulher estar em qualquer lugar que ela esteja, ou que ela deixou de estar por imposição do patriarcado, é um reflexo da política. Né? E eu acho que essa importância de revisitar a história, né, Marti? Assim, porque também a história, os personagens exaltados geralmente também são os homens, né? São os homens. Então você pega na luta da ditadura, na luta da abolição, o mais importante que seja a figura do Dragão do Mar, tinham mulheres envolvidas, né? E com protagonismo também. Então, geralmente, quando você vai contando a história, o destaque para o personagem masculino, ele é muito grande e isso repercute, porque essa história também é muito contada pelos homens. Exatamente, né? As coisas vão acontecendo. A história toda. Eu acho que tem essa coisa da narrativa, de como a história é contada e o que se exalta disso, e tem também como o espaço político, historicamente, era dominado pelos homens, então as decisões, o modo de funcionamento, né? A gente estava uma vez numa conversa sobre esse assunto também, e a gente falando, né? Tipo, cinto de segurança não é testado em corpos femininos, né? Então, por isso que incomoda o peito, por isso que a mulher grávida, o cinto não se adequa, né? Então, assim, detalhes da nossa vida cotidiana que não são besteira, né? Assim, e que você, quando vai observando e percebendo, tem a ver com essa coisa da ocupação dos espaços políticos. Por isso que a decisão de um governo paritário ela é tão relevante. E quando você pega que a secretária de saúde, de educação, de planejamento, são mulheres. Então, não é... Fala também sobre o peso do orçamento, né? Então, as mulheres também estão dirigindo áreas secretarias significativas, né? E sem o demérito de nenhuma outra secretaria, mas do ponto de vista da organização do orçamento, né? Isso é uma coisa que o governador destaca também. Então, isso, a relevância simbólica, mas também da tomada de decisão, por serem mulheres que estão ali, não só nas suas próprias áreas, mas participando do pensamento do governo, né? Sem dúvida nenhuma vai interferir e vai fazer com que nós percebamos ali a dinâmica materna dos filhos, né? Quantas vezes as mulheres não podem, às vezes, participar de alguns processos, porque geralmente são as que cuidam da casa e dos filhos, né? E a gente também não pode adoecer as mulheres, né? Sobrecarregando com um monte de responsabilidade. Então, isso... Aí, na área da cultura, também imagine, né? Como a mulher vai ser uma produtora, uma técnica, a primeira que chega, a última que sai. Tem que desconstruir tudo, porque isso aí a gente só vai conseguir também com a participação dos homens. Eles também têm que ter esse entendimento, né? De que eles têm que estar ali parceiro. Tem que reconstruir também a vida privada, né? A gente vai continuar com essa conversa, gente, no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres e vamos iniciar este bloco com uma entrevista que a Manuela Dávila concedeu para a gente. Ela esteve participando de um evento do Ceará e conversou com o repórter Alisson Oliveira. Vamos ver? A gente tem uma mudança de governo federal, né? Inclusive você participa de um grupo de trabalho muito ligado a essa questão dos direitos humanos, mas também cultura, as mulheres e tudo. Então, como é que você enxerga o papel das mulheres nesse atual cenário político, né? Assim, vai haver realmente essa transformação radical que muitas pessoas falam aí? O Nordeste, as mulheres garantiram a derrota da extrema-direita no Brasil. Se tem um sorriso que a gente pode abrir no rosto, é que as nossas histórias, né, do povo nordestino, com as suas lutas, com as suas resistências, com o enfrentamento à desigualdade de investimentos públicos, né, nessa região do país ao longo da história brasileira, essa história, a história de luta das mulheres, fizeram com que mais setores da sociedade tivessem consciência do papel nefasto da extrema-direita e da necessidade de eleger Lula presidente. Eu acredito que o Brasil só será transformado
transformado efetivamente quando o poder, né, os espaços de poder forem ocupados pelo povo brasileiro. Ocorre que o povo brasileiro, metade do povo somos nós as mulheres, e nós não ocupamos a ínfima parte desses espaços de poder. Então, para mim, a transformação brasileira acontecerá quando as mulheres, os negros e as negras, o povo brasileiro, as trabalhadoras e os trabalhadores ocuparem esses espaços. Estamos ocupando cada vez mais, né? Acho que as últimas eleições já deram um recado. Opa, peraí, a gente quer derrotar a extrema-direita, mas essa derrota tem cara, tem cor, tem gênero, né? Não saiu de qualquer jeito por aí. Por quê? Porque quem sofreu as piores consequências do que foi esse governo foram as mulheres, foram as trabalhadoras e os trabalhadores, foram as mulheres que, diante da pandemia, tinham que cuidar de todos os seus, impossibilitadas de trabalhar e negligenciadas pelo governo, por exemplo, né? Então, não vai haver transformação sem as mulheres, essa certeza eu tenho. A história de luta das mulheres do Nordeste precisa ser estudada, das cearenses em particular, mas das nordestinas em geral, porque essa região do país historicamente contou com o suporte, com a luta das mulheres, com a resistência das mulheres. Mas existe uma característica para mim, que é a característica que mais tem que nos fazer pensar sobre o Brasil que nós somos, o que nós queremos ser, que é o papel dessas mulheres historicamente na resistência às desigualdades, né? Na resistência ao que foram e que são os processos de seca historicamente no Brasil, a invisibilidade diante de um Estado que não investiu tecnologicamente para que isso deixasse de acontecer, como nós sabemos que tecnologicamente é possível hoje, né? E a forma como essas mulheres lidaram com essa brutal desigualdade, fazendo com que as suas famílias permanecessem vivas, né? E lutando para serem vistas. Então, esse grito, né, de resistência das mulheres cearenses e nordestinas, essa luta diante de um Estado que não vê até hoje mulheres, que via menos ainda a essas mulheres, para mim é inspirador que nós temos muita luta adiante. Conquistamos muita coisa, mas ainda temos um longo caminho, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Tanto é que a gente está falando disso aqui ainda. Exatamente. A gente continua falando. Eu lembro de uma vez, uma entrevista que eu dei para um podcast, eu falei exatamente isso. Puxa, tão bom que a gente não precisasse mais ainda ficar falando dessa necessidade, dessa situação, dessa ocultação, né, como a gente está falando da cultura, de artistas mulheres, né? No meu caso mais próximo da música, de compositoras, né? De instrumentistas, enfim. E a gente continua falando e vai falar muito ainda porque é luta, tem que manter essa luta acesa. Um amigo meu estava no programa e foi divulgar o Roda de Mulheres, né? Aí ele falando do Roda de Mulheres, aí ele falou: mas por que ainda tem que falar tanto sobre mulher? Mulher não já conquistou tanto espaço. Tá vendo? Pois é. Ainda incomoda, já tá bom, né? Assim, já tá bom, né? A gente disse para ele porque é que precisa falar. Mas é aquela história que a gente deve também sair um pouco dessa nossa bolha e chamar também os homens para essa conversa, porque eles fazem parte dessa história também, né? A Manu dessa diz mudança. uma coisa que é muito interessante, né? Assim, ela diz que essa transformação, assim, e o feminismo, ele só vai realmente conseguir promover essa transformação quando a gente parar de achar que isso é uma luta nichada, né? Isso não é uma luta nichada. Primeiro que as mulheres são a maioria da população. E segundo, que para haver essa transformação, ela é uma transformação na sociedade. Né? Então, assim, é um processo que a gente não pode achar que isso é assunto de mulher, né? Ou a gente está falando aqui sobre um grupo específico, né? Não, a gente está falando sobre a população. Né? Então, assim, a violência que, infelizmente, a gente ainda tem no Ceará, grandes desafios voltados ao combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, né? Ela é provocada, na grande maioria das vezes, por homens e na grande maioria das vezes por homens próximos. Né? Assim, a grande maioria da violência ela é feita por homens dentro de casa. Né? Então, é uma transformação que exige o envolvimento de todas as pessoas. Só não acho que a responsabilidade a isso no racismo também, assim, aí Marti, né, tem aqui toda a autoridade para falar, porque é isso, né? A mulher e a mulher negra ela ainda vai para uma escala de maior invisibilidade ainda. Eu só não acho que tem sempre que ser a mulher que tem que estar ensinando, sabe? Assim, a gente também, eu acho que tem que provocar a responsabilidade do processo de reflexão
que os homens também se dediquem um pouco para esse processo, né? Que é mais uma carga né? atribuída à nossa responsabilidade. E no campo da cultura isso é muito forte, né? Por exemplo, se a gente pensar no campo da gestão pública de cultura, em toda a história da Secretaria de Cultura do Ceará, que foi a primeira do Brasil, nós só vamos ter mulheres, Cláudia Leitão, né? Violeta Reis e Luísa Sela. A Violeta, se eu não me engano, foi a primeira. Foi a primeira mulher a assumir. Nos anos 80, eu acho que interinamente a Lirice Porto assumiu em alguns momentos a secretaria. Gente, a década de 80 foi assim, eu sempre falo aqui, foi um divisor assim de mas águas, ela foi o secretário era homem, não lembro bem exatamente o nome agora, não sei se era o Barros Pinho, e ela interinamente ela assumiu, né? Mas nós só vamos ter mulher na Secretaria da Cultura com a Violeta Reis, né? Que abriu os caminhos e trouxe uma nova visão. E a secretaria tem mais de 50 anos, e né? São 50 anos. E só 3 mulheres. Eu queria pegar um gancho nessa fala da Luísa em relação a quem pertence os problemas das opressões e a questão das representatividades também. Porque quando a gente fala no machismo, o machismo é um problema que atinge toda a humanidade. Inclusive né? as mulheres. Toda a sociedade. Também. Principalmente as mulheres, porque nós mulheres estamos na condição de subalternidade e opressão. As mulheres, se for fazer uma articulação, né, aí com a questão racial, o agrave é muito maior, porque é a questão de gênero, mas é a questão de raça que vem carregada pelo racismo, pela invisibilidade, de toda forma de exclusão, né? Discriminação. Muito forte. Né? E para as mulheres negras, as questões das relações de gênero são agravadas por outros elementos mais, né? Que a partir da raça. Mas a grande reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: a superação do machismo, a superação do racismo, não é uma coisa que diga respeito apenas às mulheres e à população de negras e negros. Diz respeito a um projeto de sociedade que deite no campo democrático, que tem uma perspectiva humanista, libertadora, emancipatória. Então, as pessoas que têm essa perspectiva estão sendo chamadas e colocadas a questionar essas opressões, né, de gênero e de raça. A questão que nós precisamos também ter uma certa centralidade é a representatividade, porque nós não podemos... o problema das mulheres, o problema do machismo é de toda a sociedade. Então, os homens também têm que tomar cuidado, e nós principalmente, para que eles não se apropriem do discurso, da fala e da perspectiva emancipatória das mulheres. Né? Eles têm que ser aliados, têm que ser educados, têm que estar numa perspectiva da educação, sobretudo da educação política dessas relações de gênero, que essa educação política passa pelas relações familiares, pela escola também, mas passa por todos os espaços, né? E nas questões raciais também, porque nós, pessoas negras, queremos falar sobre nós, queremos falar sobre a nossa história, sobre a nossa perspectiva e sobre os nossos projetos de sociedade, mas entendemos que a questão de combate, de superação do racismo não é um problema só das pessoas negras, é um problema de toda a sociedade que tem essa perspectiva, né, de um projeto democrático, emancipatório. Também não é de toda a humanidade, porque a gente sabe que a humanidade se divide em projetos de mundo. Né? E nós saímos de um projeto bem nefasto para as mulheres e para a população negra. Então, quem está no projeto construído a partir do dia 1º de janeiro, eu acredito que esteja com as mulheres e com as negras e os negros, né? Eu acho que tem que ter realmente um grande debate sempre com a sociedade. Eu acho que essa questão de educação também tem que ser uma coisa lá da base, entendeu? Porque é da base que você vai criando essa coisa do patriarcado, que você vai aprendendo, você vai alimentando e vai alimentando para a vida. Então, você leva para a vida. Uma pessoa, quando chega aos 15, 16, 18 anos, já tem uma formação toda do que, eu sou o provedor da casa, mulher, ela tem que me obedecer. Então, assim, tem alguns conceitos que a gente precisa desconstruir. E eu acho que a educação ela é muito importante.
androcentrismo, né? Essa ideia do macho, né? O falo dominando tudo, né? Em todas as que instâncias. inclusive é pesado para os homens, né? É preciso sofrem muito. É um peso, né? É um peso, esse né? sofrimento muito, no né? homem Sofrem comum, muito. porque é aquele que está lá no topo pensando no poder, manipulando tudo, informação, pensamento, informação, tudo bem, mas a gente precisa ver como se coloca o homem comum, como Uma se coloca carga, o homem né? negro, que tem a gente tem que carga, manter isso, né? que tem a carga sobre os ombros dele e a moral dele ser violento, dele ser machista, dele ser autoritário. De não chorar, né? De não chorar. Ai, gente, não- é muito não exercer dolorido. a O homem não paternidade. chora, eu acho que é um peso muito grande, né? Você falar, simbólico homem não, mesmo, né? homem não chora porque não tem Então nós temos sentimento. o papel também de libertar os homens. Queria colocar uma questão que até Sejam a gente... felizes, né? A gente Vamos ser trocou felizes. algumas ideias, né, com a Lana na terça-feira, segunda, sei lá, que é exatamente assim, como a Secretaria da Cultura, Luísa, assim, eu digo, vou, né, catucar a Luísa, né, nesse sentido da gente pensar como é que a Secretaria da Cultura podia ver já, por exemplo, um levantamento a partir do mapa cultural, quantas mulheres nós temos no mapa cultural, quais as linguagens que tem mais mulher ou mais homem, como é que se dá isso, né, e que tipo de, a partir desses indicadores, quais as linguagens com a maior performance da mulher, Em todas as áreas, né? indígenas, E o que poderia... mulheres negras. em todas, né? Em todas as A Porteiracema já faz esse mapeamento, isso, tá né? no site. Então, o que a gente poderia pensar, né? Discutir, começar a pensar até junto com outras secretarias, com a Marti e outras, que tipo de ação a gente poderia pensar para esse universo, né? Para a mulher mesmo, porque compreendendo a cultura no sentido mais amplo, indo além das linguagens, né? Cultura como todos os saberes e fazeres nossos, onde estão todos da comunidade, né? Da população. Na secretaria, já desde a gestão passada, né, que eu estava como executiva até quase o final da gestão, a gente, junto com os institutos e os equipamentos, né, temos feito esse exercício primeiro da gente garantir dados, né? Porque a gente tem uma fragilidade, aí não só na política cultural, mas não só na política cultural, tudo, política né? pública, a gente não ter muita informação sobre as coisas que a gente faz. Então, essa dimensão de você tabular, de você saber quantas pessoas você tem naquele edital específico, homens, mulheres, pessoas negras, brancas, pardas, indígenas, comunidades tradicionais. Então, hoje a gente, por conta da plataforma do Mapa Cultural, conseguimos ter esse retrato tanto dos agentes culturais de uma forma geral, que hoje já são mais de 100 mil cadastrados no Mapa Cultural, como também de cada ação específica, né? Então, Porto ou qualquer outro equipamento consegue identificar quantas mulheres e homens se inscreveram, quantas foram selecionadas, onde que é a maior procura. Então, essa leitura, isso é um início, ela é né? possível de se fazer, né? Como também algumas medidas, né? Assim, critérios em editais que garantam que proponentes mulheres tenham ali uma pontuação a mais, ou que, no caso do audiovisual, diretoras, né, roteiristas ou produtoras, que você tem ali a equipe básica. Então, algumas medidas assim mais de indução que tenha disso. Tantas mulheres na equipe. Como né, dá para as pessoas negras, a gente construiu, inclusive, junto muito com Marti, Zelma, né, o processo muito das legal. cotas étnico-raciais, que aí você faz essa reserva mesmo de vagas, né, para pessoas negras e também indígenas. Então, que são um pouco dessas iniciativas, né, que se podem ser adotadas do ponto de vista de indução da política pública, né? Iniciativas específicas para mulheres escritoras, que a gente sabe que é uma área também, né, ainda muito masculinizada, apagada, compositoras, né, na técnica, né? Então, assim, eu acho que a política pública, né, você tinha feito essa provocação no bloco anterior, eu acho que ela pode, na verdade, ela deve, a partir dessas leituras, né, das informações que a gente produz sobre o campo, adotar medidas de indução. E né? combater porque, também que é o que a Marti etarismo, disse lá né? no começo, que é né? Isso. O etarismo eu só também é um queria voltar problema. também a um ponto que a Luísa falou, que é importantíssimo, que é essa questão da violência, né? Como é que a cultura, como é que nós que fazemos a cultura podemos contribuir para enfrentar né? Esse problema crônico e terrível, né? Que a gente acompanha, infelizmente, aqui, né? Sobre essa questão da violência. Violência contra a mulher, o feminicídio. A gente vai ver essa questão da violência contra a mulher e também sobre o etarismo, ver como é que a Secretaria da Cultura está vendo isso, tá bom? Mas no próximo bloco, voltamos já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres. Hoje recebendo essas mulheres maravilhosas, aqui com a secretária da Cultura, Luísa Sela, Marti Silva, Regiane Reinaldo e Mona. Uma roda dessa é maravilhosa, né? Gente, como eu falei no bloco anterior, a gente começa esse bloco para que você possa falar um pouco como é que você enxerga esse etarismo e a violência contra a mulher e como é que a Secretaria da Cultura ela pode fazer algumas ações que possam resolver isso. Primeiro, essa compreensão da sociedade, das pessoas envolvidas mais diretamente na política cultural e a compreensão que a Jane colocou da cultura para além das manifestações artísticas, né? Da cultura enquanto modo mesmo de viver, de perceber a vida, o mundo, né? Então, eu acho que a Secretaria ela pode sim, por meio das suas ações, por meio de campanhas, né? Por meio de políticas de indução, como a gente estava conversando também, né? De construir com que a produção das mulheres, né? Que a atuação das mulheres, e aí não só agora no campo cultural, mas porque isso é uma marca cultural da nossa sociedade brasileira, latino-americana, eu acho, na verdade, né? Mundial, como o Marti estava colocando, né? Então, são traços muito culturais, então, agora, muito associado com outras políticas, né? Você falou muito da educação, então eu acho que a educação ela tem uma responsabilidade formativa do ponto de vista técnico e de conteúdo, mas a gente precisa atravessar de forma mais efetiva com esses conteúdos ligados a machismo, racismo, etarismo, né? Na formação das pessoas, né? A parceria com outras secretarias. O governador Eumano criou a Secretaria de Mulheres, então criar iniciativas que sejam direcionadas, né? E que sejam ali, como ele fez agora com o Ceará Crédito, né? Criou uma linha de crédito específica para as mulheres empreendedoras, porque isso vai criando uma ambiência, né? Onde se dá destaque, se dá ênfase e se ocupa os espaços. Que aí tem muito a ver com o que Marti falou sobre a representatividade. Não adianta, né? Só vai transformar quando nós estivermos nesses locais e nós participarmos das decisões políticas. Então, acho que a Secretaria tem essa contribuição pelo aspecto do desenvolvimento mesmo do pensamento cultural, né? Mas ele é um esforço coletivo, né? Do governo, da iniciativa privada, da sociedade civil, que a gente precisa se engajar. Igual foi lançado agora, né? O Ceará Sem Fome, que é uma campanha que o governo tem uma responsabilidade muito grande, né? Em combater a fome, que inclusive, na grande maioria das vezes, lares chefiados por mulheres, né? Então, a questão do machismo, da violência contra a mulher, ela envolve, né? Assim, jamais a Secretaria da Cultura ou qualquer outra secretaria, né? Mesmo a de segurança pública, no caso da violência, vai conseguir adotar políticas suficientes sozinhas, né? Então, muitas iniciativas, a Secretaria de Segurança Pública tem a Ronda Maria da Penha, por exemplo, que já é comprovado de que nos territórios que tem a Ronda Maria da Penha, o índice de reincidência de violência contra a mulher, ele é menor. Né? Porque sabe que tem ali a Ronda que está atenta às mulheres que sofreram violência e aos agressores, né? Mas aí isso está se associado com aspectos de formação, com possibilidades de inserção no mercado de trabalho, que isso ainda é um grande desafio para as mulheres, né? E aí muito por aspectos da nossa formação cultural, a mulher que cuida da casa, a mulher que é responsável pela criação das crianças, e aí não dá, como é que você faz? Uma rede de equipamentos que permitam que as mulheres tenham essa possibilidade de tempo e de oportunidade de ocupar os espaços públicos, não que a gente não possa culturalmente questionar a falta de divisão de trabalho Sim. doméstico, né, que atinge as mulheres de todas as classes. Porque mesmo a mulher que tem todo o equipamento moderno, tecnológico, quem faz a gestão e a administração do uso desses equipamentos, quem vai pensar no tempo de botar a roupa na máquina, de usar a máquina de lavar louça, enfim, de usar a geladeira que possa ter a maior infraestrutura, é a mulher, porque a sociedade se dirige para essa forma. Então, as políticas públicas também puderem dispor para a sociedade uma rede de equipamentos, como creches, restaurantes coletivos, lavanderias públicas, também é uma medida eficaz de fazer com que as mulheres tenham mais tempo e possibilidade de ocupar os espaços. E o etarismo e todas as políticas públicas. O etarismo, né? é um grande desafio. Assim, o governo do Estado, no seu planejamento, ele coloca como uma diretriz pensar política para, né, pessoas das diversas idades, juventude, crianças e idosos, né?
Mas eu sinto que o maior desafio nosso está, viu, Marti, assim, nessa dimensão das gerações. Realmente você tem ali uma exclusão, né? Assim, quando as pessoas vão ali envelhecendo, de políticas mais diretamente direcionadas a ela, que não sejam aquelas de cuidado, de saúde, de, né? Enfim, que você tem ali mais... Né? Então, assim, você vê política de cultura e infância, por exemplo, a gente avançou muito. Nós temos um movimento aqui que é bem interessante, que é com a Mazé Mello, né? Que ela, inclusive, ela tem, relacionada ao teatro, ela cria o teatro da melhor idade, enfim, ela faz um movimento. Aí, assim, como é que a Secretaria poderia, esses movimentos, participar e contribuir de alguma forma? Eu acho que não muda muito de acordo com o marcador, né? São estratégias de indução, seja ela de reserva de vaga, cotas, seja ela por meio de ações direcionadas para um público específico. Então, nós vamos realizar uma ação direcionada para 60 mais, 60 né? Mais. Sejam como produtoras, sejam como público. Né? Porque na cultura também tem essas duas, né? Você pode ser artista, 60 mais, ou você pode ser o público, 60 mais. Ou você pode ser a produtora, a realizadora, 60 mais, né? Seja por critérios, né? Estabelecer alguns critérios que você beneficie e que você valorize, dê ali uma margem de vantagem, digamos assim, para projetos realizados por ou para, né, públicos que estejam em algum desses marcadores que a gente tem falado aqui agora. Mas pensando sobre hoje, a idade é um dos mais... Eu estou lembrando de um projeto que passou pelo Laboratório de Música, um projeto sensacional da Adna Oliveira, chamado Mulher de 60. Maravilhoso. Sim. Que gerou um entusiasmo, revolucionou, teve como tutora a incrível Açucena, grande artista também. E foi muito interessante trazer. Eu acho esse negócio de etarismo uma coisa muito cafona. É verdade. Convivo com jovens, com pessoas mais velhas, e é tão importante ter... se fala tanto em diversidade, um termo bem desgastado, mas é isso, diversidade, vida humana, natureza, humanidade, como ela falou. Isso. E a Mona continua sendo a nossa eterna musa do rock. Lógico, sim. Me fala como é que está o teu diz. trabalho, conta um pouquinho aí sobre como é que está. Eu tenho essa característica de gostar de fazer muitas coisas, sempre tive isso, sempre muito inquieta, curiosa. Morei em São Paulo por 28 anos, voltei justamente quando surgiu esse convite para estar na coordenação do Laboratório de Música em 2014. Aí resolvi fazer mestrado em comunicação, fiz singles, fiz clipes, continuo compondo, continuo cantando com músicos parceiros, com musicistas, com mulheres também. E estou há 10 anos, é um marco, 10 anos. Na verdade, eu entrei em 2014, vai fazer 10 anos em 2024, porque o Laboratório de Música já existia em 2013, né, com a Paula Tesser como coordenadora, e eu vim em seguida, estou nessa coordenação, e é um trabalho muito apaixonante, né, acompanhar a cada ano o desenvolvimento, o aprimoramento de projetos musicais que estão na cena. Eu lembro que, eu acredito que foi em 2016, a gente começava a receber muitas mensagens, muitas comunicações de mulheres da cidade que falavam, mas a gente quer participar, por que não tem mais mulheres? E eu lembro que na época, não só na música, né, mas outras áreas também, eu lembro que na época a Beth Jaguaribe teve uma ideia maravilhosa, chama todo mundo e vamos conversar. Então a gente recebeu no auditório da escola, que cabem cerca de 80 pessoas, mulheres de todas as áreas, e a gente teve uma conversa muito aberta, uma conversa tipo, como é que a gente pode fazer para mudar isso, né? E eu percebo que depois disso a gente passou a ter mais inscrições também, porque as mulheres precisam se inscrever. Eu dizia isso quando teve esse primeiro papo sobre isso, eu falei assim, mas deixa eu ver aqui, de mais de 100 projetos inscritos, só tem 27 de mulheres. Precisamos nos inscrever mais, precisamos participar mais, não se acanhar e conversar, ter essa orientação de como participar, de como fazer um projeto, estar presente, assim, dizer, estou aqui presente, né? E eu vejo que isso ampliou, sabe, esse diálogo, essa abertura de diálogo, né? Esse incentivo ao diálogo, eu vejo que se ampliou a participação das mulheres.
Eu acho que esses projetos são fundamentais, são importantes para trazer mais mulheres. O Teatro da Boca Rica também tem um trabalho assim, não é, Rejane? E é tão interessante essa fala da Mona, que a gente, no início dessa nova escola livre Teatro da Boca Rica, né, que a gente foi contemplado no edital das escolas da cultura, a gente pensou, uma das coisas que a gente pensou foi essa: vamos formar uma equipe só de mulheres. Chega, nada contra os homens, mas vamos ter só mulheres na nossa equipe. Vamos experimentar isso. E estamos experimentando nos municípios, que a gente está em 5 municípios, né? E no próprio Boca Rica, que na diretoria de 12, né, nós temos 2 homens, é absolutamente mulher. E é uma luta diária, né? Então, a gente vê que isso é uma forma de fortalecer, porque são produtoras que estão trabalhando da comunicação, né? Que estão nas redes sociais. Então, geração de emprego, né? E toda essa geração de renda e também de valorizar e dar visibilidade, e sem nenhuma concessão, mas pela capacidade dessas pessoas, né? Que compõem a equipe. Então, Boca Rica, a gente pensou nisso, nesse desafio. E digo mais, de novo, nada contra os homens, mas a favor das mulheres. É no sentido não de ser... Porque já teve tanta coisa que só tinha homem, né? Sempre, nunca ninguém reclamou, sempre. Mas, agora Então, a gente está falando, não, agora tem que ter somos mulher. nós, né? Agora somos nós, mas tem que aproveitar isso. A Rejane falou uma coisa mas tem que ter esse entendimento, não é uma briga contra os homens, não é uma briga de mulheres contra homens. Não. É a favor das mulheres. A favor de que a gente, assim, ocupe os espaços que são nossos. A Manu diz isso também, né? Sorte dos homens que a gente não está lutando contra eles. Exato. Porque somos maioria, né? Exatamente. E isso precisa estar escrito, né? Porque se nós temos 52% da população de mulheres, então, pelo menos a inscrição do Porto, digamos assim, tinha que ser 50% ou 52% de mulheres, né? Então, eu penso que são essas ações cotidianas, né, das secretarias no campo do Estado, da gente, das instituições da sociedade civil, né, dos equipamentos da Secult. É nesse cotidiano, nessas ações, nessas políticas que vão se abrindo, que a gente vai lutando por isso, porque essa luta é antiga. A gente estava nos corredores ali se maquiando e falando da Guerra de Troia, que está nos livros de história. Quem ganhou a Guerra falando de Bárbara de Alencar. Pronto, Bárbara de Alencar. Então, quem ganhou a Guerra de Troia, está dito, foram as Amazonas. Mas só se fala em gregos e troianos. Ninguém fala nas Amazonas, que foram as reais vencedoras da Guerra de Troia. Né? Então, ninguém fala em Bárbara de Alencar, que foi a mulher que implantou a primeira república do Brasil. Ninguém fala em Maria de Araújo. Ninguém fala em Maria de Araújo, que foi onde aconteceu o milagre do Juazeiro. Só se fala em Padre Cícero. Né? Então, essa visibilidade. Mas é isso, né? são os homens que escrevem a história, então nós precisamos reescrever essa história. Reescrever. Né? A gente está terminando o programa, mas antes de terminar, claro, vou querer um recadinho de vocês para finalizar o programa. O meu recadinho do coração é que nós estamos iniciando um novo tempo político no Brasil. Isso é muito importante, a gente tem sempre que frisar. Muito. E esse reiniciar, esse início, ele traz resgates, mas também traz muita coisa que está surgindo agora. Essa perspectiva do compartilhamento dos espaços entre homens e mulheres, da presença mais significativa, representativa e determinante da população negra, das populações quilombolas, de se trazer indígenas, de se trazer para a cena política do aparelho de Estado a preocupação com os cotidianos das mulheres, com o cotidiano das relações raciais, nas famílias, na escola, nos ambientes de trabalho, nas instituições. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, que vai da cultura, a política de segurança pública, que tem essa preocupação com os seres humanos e com as diversidades desses seres humanos, a gente começa a ter a esperança de que a humanidade pode caminhar para um projeto bem interessante, né? E eu sempre digo que esse projeto, ele começa, o ponto zero dele é a democracia, o reconhecimento de que essas relações são de opressão até hoje e de longa data, que a gente também não chega aqui com a bandeira de vitória, né? Tem muito caminho pela frente, mas que
é uma perspectiva muito positiva, de acreditar, de fazer políticas públicas para o enfrentamento e superação do racismo, para o enfrentamento e superação do machismo, para uma distribuição de políticas culturais que contemplem todas essas possibilidades, né, Luísa? E que é isso, o recado é que eu acho que a gente está vivendo um momento bom. Retomando, eu acho assim, né? Voltando a tratar isso com a seriedade, porque com a seriedade que se merece, né? Assim, no sentido de que isso não é besteira, de que isso não é mimimi, né? Como se às vezes tenta diminuir a importância, né, desse debate público e desse debate enquanto política pública, enquanto investimento público, né? Porque tem que partir daí. Né? Só vai esse tipo de transformação, né? Assim, até porque para a gente diminuir as opressões, quem se beneficia com elas precisa recuar e ninguém quer recuar, né? Então assim, tem que ser um movimento de indução mesmo do Estado. O Estado tem essa responsabilidade. Então, termos de volta a perspectiva de discutir política de direitos humanos, de mulheres, de igualdade racial, povos indígenas, reparar aí historicamente, ontem foi lindo, né, a titulação das terras quilombolas, né, assim, extremamente emocionante aquele momento, mulheres, né, que estavam lá também ali recebendo o título, porque isso são as mulheres que chefiam essas famílias. Então acho que a gente entra numa perspectiva muito positiva, a gente tem que conseguir aproveitar, eu acho, esse tempo histórico, assim, porque é isso, a batalha está só começando, eu acho que ela não se está vencido, né? Mas também reconhecer e celebrar as vitórias, até para ter ânimo e força de que conquistamos muito, né? Hoje temos na Assembleia, aqui no Ceará, o maior número de mulheres da história, que são 9, apesar de termos mais de 40 deputados, né? Mas temos 9 mulheres e isso mostra esse avanço. Então, eu acho que é celebrar, para a gente ter esse ânimo de que a luta vale a pena e seguir firme, né? Assim, sem desmerecer e sem achar que isso não é um assunto sério que merece ser tratado e que tem como consequência muita dor, muito sofrimento e muita violência, né? Então, acho que é um pouco sobre isso e não tenho dúvida de que no governo, não é, Marti, que estamos, e Mona também, que estamos dividindo aí essa responsabilidade, que é feito por nós, né? É feito por nós. Esse compromisso ele está firmado, né? E o esforço coletivo dessa gestão de construir essa transformação, ele vai estar na pauta, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante de pontuar. Muito bacana. Quero agradecer a Lana pelos convites, né? Que ela sempre faz assim para a gente, assim, agradecemos coletivamente, né, a Lana, e parabenizamos ao mesmo tempo pelo programa, né, a TVC por manter esse programa e que ele seja vida longa ao programa, né, a Roda de Mulheres, e com muito mais incrementado quando os sonhos de Lana sejam realizados, né? Então agradeço. E agradeço também por estar aqui com pessoas valiosas, né? Martinha, amiga de longa data, né, Martinha? Querida, amiga querida. Luísa Sela, que eu conheço também de longa data e que admiro e que... É mútuo. E que agora parabenizo pela responsabilidade e, ao mesmo tempo, a gente deseja, né, muita sorte, porque é uma coisa que Violeta Reis, Cláudia Leitão e Luísa Sela, né? Apenas 3 mulheres, né? Com essa responsabilidade, apenas 3 mulheres. Né? Foram grandes secretárias, as duas. Então isso é muito importante. E você também, né, traçando, e é bom a juventude, né, novas gerações, né, eu acho muito importante isso, né, e toda essa ideia, né, de que nós, mulheres, temos que aprofundar essa nossa participação, essa visibilidade e ocupar esses espaços sem favores, mas por legítima causa. Mesmo. E a luta das mulheres é uma luta de todos, mas é uma luta nossa. Bom, as minhas amigas aqui já falaram, já fizeram falas tão belas, né? Vou só complementar e agradecer também por estar aqui, agradecer a presença de vocês, desejar toda sorte para a Luísa à frente da secretaria. Mas elas já falaram coisas muito importantes e significativas. Então, eu assim, vou só acrescentar um pouquinho que é assim, que a gente não esqueça
dos predecessores e predecessoras, a memória, as pessoas que fizeram antes, que inclusive graças às ações delas, que a gente está aqui nesse momento. Então é muito importante a gente ter esse apreço à memória e aos predecessores e predecessoras, e também chamar a atenção para um momento da música, já que estou aqui falando, puxando aqui a brasa, que a cena musical, neste momento, no Ceará, é de uma riqueza, de uma diversidade, sabe, de uma fantástica. Então, salve a beleza dessa música cearense, que ela se expanda, que ela chegue cada vez mais a mais pessoas. É isso. Meninas, muito obrigada. Secretária, estamos aqui também na torcida. Obrigada. Pela sua caminhada, pelo seu olhar carinhoso, que a cultura necessita realmente de um olhar carinhoso e feminino. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Vamos encerrar com o clipe de Ana Gadelha. Olá! Até. Ilumina, ela é flor que no inverno apareceu. Ela ri comigo, mas já deu a hora. No meio da festa ela vai sair e me dá um beijo, quase me consola. Ela foi um sonho e agora vai sumir. Onde foi que eu achei essa menina?